Olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia, Instagram. Dando os sinais, avisando. Vamos começar o Desperta. Toda segunda-feira de manhã, entre 7h30 e 8 horas, Mato Grosso do Sul, que é 1 hora menos que Brasília, eu venho trazer uma mensagem de acordo com aquilo que eu abro do Evangelho, muito aleatoriamente, e trago uma mensagem das constelações também, para que a gente possa abrir um pouco os olhos sobre as nossas questões, né? Sobre as questões que pairam sobre nós humanos. E dessa forma, a gente segue toda segunda-feira, trazendo um pouquinho de clareza, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da palavra do Mestre Jesus, de leis universais, de leis sistêmicas, sobre aquilo que paira sobre nós e que estamos permeados, vamos dizer assim. Bom dia, Sil, bom dia, Eremita, sejam muito bem-vindas, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Então, vamos começar. Hoje eu abri o livrinho, esse livrinho aqui de mensagens Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E quando eu abri num título que chama Onde Estão? Aí tem a seguinte passagem: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviai-vos. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Que bom, fico feliz. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Quando ele traz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Por que para nós é tão difícil aceitarmos que o jugo, do Mestre Jesus, de Deus, é leve? Isso decorre, desde a era cristã mesmo, que os homens, de grande poder do sistema que existia para aquela época, fizeram com que nós olhássemos para Jesus de um modo que ele é condenador, que ele era desvirtuava pessoas do bom caminho, que era aquele bom caminho que não pagava os impostos, de quem não servia a César. Então ele veio para desromper assim aquele sistema que estava estabelecido e trazer clareza para aquela humanidade daquele século, que ultrapassou tempos e espaços, E é isso, nós acreditamos nessa dualidade, nós acreditamos entre o bem e o mal. E acreditamos também, e olha como isso é tão verdadeiro, que nós acreditamos que Deus ou a vida é dual. Então a gente acredita nessa dualidade. Se a gente acredita nessa dualidade, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da mensagem de Deus, nós nos afastamos da possibilidade de termos realmente esse jugo.
Então, nós ficamos muito numa perspectiva de ressentimento com Deus. E esse ressentimento é muito de forma inconsciente. Porque acreditar nesse jogo, né, nessa dualidade, a gente fica com medo de que também vai arder no fogo do inferno, que a gente também vai ter uma culpa ou a gente vai ter que pagar um preço por acreditar em Deus. Porém, eu digo para vocês, e isso não é de Dona Silvana, são de leis espirituais, de que se eu confio plenamente em Deus, se eu confio plenamente nas leis que Jesus Cristo nos trouxe como sabedoria, como amor infinito, eu não preciso acusar ou ter medo de que algo vai acontecer de pior comigo. Como aquelas crenças, né? Num dia a gente ri, no outro a gente chora. E por que a gente acredita nisso? Porque isso foi implantado, são crenças históricas que foram implantadas no nosso sistema. Bom dia, Mirella. Então, o que acontece? Se eu acredito nessa dualidade, eu também vou ficar criando dualidade na minha vida. Eu também vou acreditar e vou criar situações na minha vida de que sim, o negativo virá. A gente precisa tomar consciência de que tudo que está no nosso subconsciente é o que comanda a nossa vida. Se eu dou um sinal para o universo, um único sinal de que, se eu for lá, vai que acontece tal coisa. Pronto, você já emitiu isso. E aí isso acontece. Então, se eu emano tristeza, se eu emano desesperança, se eu emano uma postura infantil de que eu quero que tudo e todos façam aquilo que eu quero escutar, só aquilo que eu quero vivenciar, é mais disso que a vida vai dar. Vai ser pouco, porque eu vou permanecer nessa postura infantilizada, ou de vítima, ou da dualidade, e acreditando que o mal virá. Então, se você acredita que o mal virá, o mal virá. Bom dia, Kelly. Deus abençoe sua semana, viu? Mirella também, e as meninas que entraram depois. Então, a gente precisa tomar essa consciência de que isso aqui, conectado com o nosso coração, é que traz esse canal divino que habita dentro de nós, que habita o Deus, o universo, a força, ela não está fora, ela está dentro de nós. E aquilo que habita no meu coração, no meu subconsciente, é que vão emitir os sinais, assim como um celular, para o universo. E o universo vai me trazer isso. Agora, o universo, ele é para todos, de uma maneira harmoniosa, para todos os seres humanos, para todos os seres do universo. Não é porque é você, ou é eu, ou é o outro. Não, ele não tem essa individualidade. Mas ele tem, sim, o conhecimento das ondas de pensamento e sentimento que você vibra e que você emana. Mas é claro que é muito difícil, não é? Sabe por que é muito difícil? Porque a gente precisa cuidar daquilo que vai dentro do nosso coração e do nosso pensamento.
É fácil? Não, não é fácil. Sabe por que que não é fácil? Porque a gente vai lidar com os nossos caprichos. Porque a gente vai lidar com a nossa sombra, com as nossas dores e com as nossas fraquezas. Mas aí é mais fácil eu ficar do jeito que eu tô, como eu tô. Mais fácil eu ficar na minha condição, simples, acomodada, da forma como eu quero, é mais gostosinho. Ok, então a gente fica aqui no gostosinho. Porém, esse gostosinho, ele traz um processo em nós de pura insatisfação e frustração com relação à vida. E aí, o que a gente faz? A gente joga a culpa no outro, a gente joga a culpa na vida, a gente joga a culpa em Deus. Porque Deus não me deu isso. Porque Deus foi injusto comigo. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não sei o quê? Porém, Deus é tão maravilhoso que Ele está ali te esperando. E Ele só diz sim a você quando você permite. Quando você diz, ok, Deus, eu estou pronta. E aí sim, você parte para um caminho de descobrir todas essas fraquezas, todas essas debilidades, todas essas sombras que habitam em você e começa a cuidar e a limpar de cada um. Porém, é necessário que a gente tenha a vontade de cuidar disso. Porém, é necessário que a gente tenha coragem de olharmos despidos de tudo e quanto é máscara. Máscara que nós criamos para viver no mundo de olha só como eu sou boazinha. Olha só como eu sou querida. Só que dentro da gente tem algo que consome, que é a raiva, que é o ressentimento, que é a dor, que é a inveja. Tá aqui consumindo que nem um câncer. E é nesse lugar em que você está. E é isso que você vai propagar para sua vida. Uma doença, uma dor, um câncer, um sofrimento, outro sofrimento e outro sofrimento. E assim é que nós caminhamos. Agora, se você fala, já basta, eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para a minha figura, que é essa e não essa, eu começo a ser honesta e verdadeira comigo mesmo. E aí sim eu vou ter clarezas sobre aquilo que eu realmente desejo. Porque a gente sabe o que a gente realmente deseja. Nós somos sinceros realmente conosco mesmo. O quanto de verdade existe dentro do meu coração comigo mesmo. Ah, mas dói. Dói, sinto lhe dizer. Sabe por que que dói? Porque a gente vai retirando essas máscaras. Retirando essas máscaras no sentido de, ok, Silvana, eu tenho uma pessoa cruel dentro de mim. Ok, Silvana, eu sinto raiva. Eu senti raiva da minha mãe, eu senti raiva do meu pai, eu senti raiva de Deus. Por quê? Porque eu estava lá no meu papel infantil. E Deus está esperando você a dizer, a cuidar e permitir que o fluxo real, amoroso, generoso e abundante da vida chegue até você. Mas para isso a gente precisa dar os passos. E pode ser quantos passos você quiser e da forma que você quiser. E quando você quiser. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo de uma vez a gente não dá conta. Mas a gente pode ir. E deve ir. Admitir suas sombras dói, não é fácil. Realmente, eremita, não é fácil. Mas é necessário coragem.
Porque a gente sabe, né, que por trás de um caminho escuro que a gente vive nessa dualidade, né, existe muita luz. E nós podemos viver o céu na terra. E nós podemos viver uma paz de espírito e coisas acontecendo diariamente na nossa vida que a gente não precisa mais se agoniar. A semana passada eu precisava de um recurso para que eu pudesse resolver 3 coisas. Eu pedi um único recurso para Deus. Ele me deu 4 recursos. E eu só pedi uma coisa simples, muito simples. E vieram 4 dessas coisas. Então, quando a gente começa a limpar, né, todo esse campo, olhar e dizer, ok, e quanto é grande o alívio quando nós conseguimos liberar aquela dor, liberar o nosso pai, a nossa mãe, liberar um ressentimento, uma raiva de alguém e tomarmos a coragem de fazermos aquilo que é bom para nós e não para o outro, e não para aquilo que é dito pela sociedade, e não para aquilo que é estabelecido socialmente. Ok, então vamos dizer o seguinte, eu tenho que viver dessa forma, eu vou viver dessa forma, porque, eu tenho medo, dói, eu não quero, não tô pra sofrer. Então tá, fica aí, nesse modo de sobrevivência automático. E aí você segue fazendo tudo o que a sociedade quer, vivendo de forma automática e como um zumbi, certo? Aí você desencarna e vai lá sofrer anos e séculos por tudo aquilo que você deixou de fazer por você. Aí você chega lá no céu, como tem aquele livro, né, esqueci agora, acho que é do Chico, né? Acho que é do Chico, Nosso Lar. Que aí chega lá e aí faz o quê? Não, porque eu sou médico, não, porque eu sou casado, tenho 5 filhos e eu tenho uma vida social média, classe média alta. Não, porque o meu cargo, porque o meu título, ok, só que você desencarnou. E o que você fez com a sua vida? Sua, que Deus te deu. E aí você vai carregar esses títulos lá para o plano espiritual? Você vai carregar o seu status, o carro, a formação que você tem, o que você fez e o que você deixou de fazer aqui enquanto condição social? Não, criatura, sinto lhe dizer, capim dourado. Você vai responder por aquilo que você fez por única e exclusivamente por você. Porque Deus não te pôs aqui nesse mundo para seguir ditames sociais, para dizer qual classe média você segue, qual sindicato você está afiliado, quantos filhos, quantas mulheres, quantos maridos, quantos você fez. Não é isso, criatura. É o quanto você evoluiu enquanto Espírito Filho Eterno de Deus. É nesse sentido. Se você tem uma dificuldade com um vício, vamos pensar assim, da bebida, ou da preguiça, ou da procrastinação, ou da mentira, ou da vaidade, e você tem isso arraigado dentro de você, ou da inveja, ou da procrastinação, do que for. Você veio para esse mundo para cuidar disso, e não para servir a sociedade. Olha como eu sou bonitinha, olha como eu sou capim dourado, né? Não. Deus vai te cobrar isso. Quanto você evoluiu na sua procrastinação?
o quanto você evoluiu enquanto ser humano nesse planeta. Porque a gente só está aqui para crescer, para expandir e para mudar de fase. Porque a gente precisa ir para planos maiores. Se nós estamos passando por aqui, por esse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e tem se falado tanto da transição planetária, porém não se fala que a transição planetária vem lá da década de 40, especificamente de 1938. Ali começou a transição planetária. Não começou agora, que a moçada agora está falando, mas sim lá. Então, se a gente está passando pelo que a gente está passando aqui, nós escolhemos, enquanto espíritos filhos de Deus, a estarmos aqui neste planeta Terra, passando a duras penas, envergando a gente, para que nós possamos evoluir. E a gente achando que é capim dourado, porque é tal coisa em tal movimento da sociedade, porque anda com qual carro, porque tem, né? Ledo engano. A gente vai responder por aquilo que a gente veio educar dentro de nós. A procrastinação, o medo, a vergonha, a preguiça, a inveja, a raiva, tudo. E se a gente não evoluir nesses sentimentos que habitam dentro de nós, não vai adiantar nada os títulos que a gente tem aqui. Nós precisamos aprender a ser humanos e a ser humanos filhos eternos de Deus. Então, se eu quero ser uma filha eterna de Deus, eu preciso fazer a minha parte aqui, neste movimento da vida aqui. E aí, quando eu não estiver mais aqui, Deus permita e que eu tenha cumprido a minha parte de evolução enquanto ser humano, eu possa ir para planos maiores. Olha a Kelly dizendo, nossa, não fiz nada por mim. Oh, Kelly, então tu na hora, amiga, começa. Exatamente isso. E como tenho aprendido a ver, perceber e melhorar. Isso mesmo, Sil. E é cada dia. E são todos os dias. Tá vendo que tá indo lá pro buraquinho, né, da minhoca? Epa! Respira. Por que que eu tô indo para lá? O que que tá me fazendo ir lá? Não vou para esse lugar. Respira, prende, solta. Pega um evangelho, pega uma leitura, faz uma prece, chama sua equipe espiritual, reza, ora e segue. Veio um pensamento negativo, cancela imediatamente. Isso mesmo. Ora, respira e segue. Eu falo assim, né? Como é que é o que eu falo? Ora. Não sei, eu falo algo assim, respira e segue. Ora, respira e segue. É esse o nosso caminho. As adversidades estarão aqui o tempo todo, principalmente com o tanto de vibração negativa que existe hoje no planeta Terra. O que não está nos faltando são ataques espirituais. E agora, mais do que nunca, o orai e o vigiai. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Vamos chegar no mundo de regeneração. Mas se depender da humanidade, fazer a sua parte a partir de si mesmo. Porque quando eu me curo, eu curo em volta de mim. Eu curo os meus filhos, eu curo o meu companheiro, minha companheira, eu curo os meus colegas de trabalho. Se eu curo a inveja em mim, se eu curo a crueldade em mim, eu estou curando outras pessoas. E esse processo de cura não se expande somente para o meu círculo,
mas para outros e outros círculos. É uma expansão de luz e de energia. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós não fazemos. Tenham isso claro dentro de vocês. Nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que não fazemos. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, para servir. E se algo eu não estou fazendo por mim, eu preciso investigar. Eu preciso dobrar os meus joelhos e verificar, meu Deus, me mostre o que eu preciso fazer. Para sair desta condição, quais são as ações, me mostra, Criador, com clareza, de uma forma que eu entenda como eu posso curar isso em mim. Peçam e façam. Não é só pedir, ver a coisa e falar, ai, mas eu tenho medo. O que eu posso dizer para vocês, de tantos anos de estudo, de prática e de atendimento, é o medo que existe aí é o que você já conhece. Não existe nada de diferente que você não conheça. Tudo está posto da forma em que você acreditou, da forma em que você permitiu vir. Tá bem? Aí, terminando, ele diz assim: se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes posa os olhos nos homens falíveis, cego às finalidades ou indiferente às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã, que é a dualidade que eu disse lá no começo. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Gente, eu não li esse texto antes, mas é tudo alinhado. Quem acompanha o Desperta sabe. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Papuft! Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Olha, é de carcar, não é verdade? Agora a única coisa que eu posso dizer para você é boa noite. Boa noite. Mas antes de dizer um boa noite, depois tomar umas lambadas dessa, vamos pegar a cartinha de hoje, né? Porque depois de tanta pancada a gente merece uma frase boa, uma frase generosa que faz com que a gente e faça aquilo que a gente precisa fazer, né? Bom, para terminar, quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Cara, vocês viram embaralhando, né? Eu vou começar também a abrir o livrinho aqui, não só as cartas, mas olha só. Tudo o que eu falei tá aqui. É só pancadaria. Como diz a outra, é só chulapa, Dona Silvana e as suas pancadas. Mas não é pancada de maldade. É pra gente acordar do nível de inconsciência. Certo? Gente, beijão pra vocês. Uma excelente semana. Gratidão pela presença de todas aqui. E que Deus abençoe a vida e a consciência de vocês e a minha a cada dia, a cada instante.
Gratidão a todos. Arro, arro, arro. Um beijo no coração. Pega esta, Kelly. Vamos dormir com um negócio desse.